Olá pessoal, mais um dia, mais um vídeo, canal aí do Valdir Pamiro, e hoje quero falar mais algo da palavra de Deus aí. Não quero me estender muito. Se tu não se inscreveu, se inscreva, tá? Se tu dá um joinha lá, dá um like lá, dá um apoio moral lá, que nos ajuda bastante. Estamos aí nessa empreitada, fazendo algo para Deus e também esperando receber algo de Deus aí também. Pessoal, eu quero falar que o melhor é o fim das coisas. Melhor é o fim das coisas, que é no final que a gente vê o agir de Deus. É no final que as coisas mudam, é o final que as coisas mudam de direção e nos tornam ao nosso favor. É no final que a gente vê Deus agir. É no final que a gente vê a mão poderosa de Deus. E eu quero falar hoje sobre que o melhor é o fim. Tá? Aproveitar que meus dogs estão dormindo. Tá, minha outra cachorrinha lá tá latindo. A vizinhança está um pouco quieta. Daqui a pouco começa a agitar tudo de novo aí. E aí fica meio complicado. Mas a gente tá sujeito de acontecer de tudo enquanto estou aqui gravando, tá? Então quero que tu abra a tua Bíblia, Eclesiastes 7 e versículo 8. Capítulo 7, versículo 8, que confirma as minhas palavras até esse momento. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Essa é a verdade e é o que a sua palavra também afirma. Hoje parece tudo afastado, tudo difícil, tudo impossível. Normal, é assim mesmo, mas o melhor é o fim das coisas. O princípio pode não ser nada, mas o final pode ser glorioso. O princípio pode ser dor e sofrido, mas o final é glorioso. Nos diz assim a palavra: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Mas por quê? Desde a fundação do mundo, é assim mesmo. Melhor é o fim do que o início de tudo. Olha como é que era. Gênesis 1, 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era o quê? Sem forma e vazia. Olha o que disse Jó: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ah, mas eu já orei, já fiz de tudo e meu filho continua nas drogas. Melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Meu marido não larga as bebidas alcoólicas, os puteiros, as boates, as danceterias. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. As portas não se abrem. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Na igreja não me dão oportunidade, varão. Melhor é o fim das coisas que o princípio delas. O princípio é assim, é sempre doloroso. O que acontece lá em Gênesis? Deus criou tudo. A terra não era mais sem forma e não era vazia. Vê lá na continuação. Mas o princípio era sem forma e vazia. Deus criou a terra. Depois ela foi criando forma e foi tendo o quê? Vida sobre ela.
Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Jó falou: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá extremo. Aconteceu isso com Jó, aconteceu isso com ele. Jó 42, 12, 13 fala: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. O último estado de Jó foi maior que o primeiro. A Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Diz a palavra, diz a Escritura. Por quê? Porque Jó falou. Ele estava em toda aquela luta, ele sabia que isso ia acontecer. Porque ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim, quer dizer, no final, ele vai agir, ele vai triunfar sobre a minha vida. É o que Jó acreditava e foi o que aconteceu na vida de Jó. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Por quê? Porque a Bíblia fala, Provérbios 23, 18, porque deverás a um fim bom. Não será malograda a tua esperança, porque deverás a um fim bom. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, porque deverás a um fim bom. Então fica tranquilo, melhor o fim das coisas, cara. Melhor o fim das coisas. É lá no final que Deus age. Jeremias 31, 17. Porque diz assim a palavra lá? Como é que diz a palavra 23, 18 de Provérbios? Porque deverás a um fim bom. Olha que está em Jeremias 31, 17. E há esperança quanto ao teu futuro. Deverás a um fim bom. Porque há esperança quanto ao teu futuro. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Há esperança quanto ao teu futuro. Por quê? Por que a esperança quanto ao teu futuro? O mesmo livro de Jeremias 29, 11, um pouquinho antes ele fala: porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que é que tu está esperando? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim, para vos dar o fim que esperais. Porque nessa época de Jeremias, eles esperavam tudo, mas não acontecia nada. Esperava paz e tinha terror. Esperava vitória e tinha derrota. Jeremias lá no começo 8,15 fala: espere-se a paz, mas não há bem. Tempo de cura e eis terror. Por isso que aqui o Senhor falou, mais adiante falou: porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Melhor é o fim do que o princípio das coisas. Melhor é o fim do que o seu princípio. Porque o próprio Tiago 5,11 ele fala disso. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu?
porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Porque aqui a Bíblia fala, o salmista falou, Salmo 39:4, faz-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias para que eu sinta quanto sou frágil. A medida dos meus dias quanto para que eu sinta quanto sou frágil. Ele queria saber o fim dele. Bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. O salmista falou, mostra-me, Senhor, qual é o meu fim. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Isso que tu precisa saber. Isso que tu precisa saber. Olha o que diz a palavra. Olha o que Deus diz para Daniel. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas, seladas até o fim, até o tempo do fim. O que o salmista falou? Mostra, Senhor, o meu fim. E ele disse, Daniel 12, 9 e 13. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas, seladas até o tempo do fim. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Vai até o fim. Sua mãe falou, Senhor, mostra o meu fim. Vai até o fim. Porque essas palavras estão seladas para o tempo do fim. Então, tu quer saber? Vai até ao fim, porque nesse dia as palavras que estão seladas vão se abrir. Olha o que diz Jeremias 30, 24. Não voltarás atrás ao furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entenderão isto. Por isso que ele disse para Daniel lá, vai até o fim. O salmista falou, Senhor, mostra qual é o meu fim. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. Vai até o fim. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Gênesis 49, 1. Ele, olha a bênção. Depois chamou Jacó e seus filhos e disse, ajuntai-vos e vos anunciarei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Te ajunta aí e eu vou anunciar para vocês o que há de acontecer nos derradeiros dias. Vai até o fim. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Aqui tinha uma bênção para saber o que ia acontecer no final. Tinha uma bênção. Tinha. E quando tu não sabe, não tem ninguém, faz igual o salmista, Senhor, mostra, Senhor, o meu fim. Deuteronômio 33, 1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Antes da sua morte. Ele mostrou o fim de Israel com a bênção. Assim como também Jacó com seus filhos. Depois chamou Jacó seus filhos e disse, ajuntai-vos, que anunciarei a vocês o que há de acontecer no fim dos dias. Em outras palavras, foi isso que ele falou. Vai até o fim, porque melhor é o fim das coisas
do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Tem um salmo que diz: ninguém há que possa dizer até quando isso durará. Não há ninguém para falar até quando isso vai durar. Até quando? O salmista falou: faz-me, Senhor, conhecer o meu fim. Tu, Daniel, vai até o fim. Não tem ninguém para te dizer, vai até o fim que lá tu vai saber. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Porque deverás a um fim bom. Porque vai haver um fim bom. Tem um fim bom. Porque o Senhor disse: para vos dar o fim que esperais. O fim que esperais. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Jó 8:7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em tempo. Crescerá em extremo. Crescerá em extremo. Porque deverás a um fim bom. Não será malogrado a tua esperança. Um fim bom. Vai até o fim. Melhor é o fim. Melhor é o fim. É isso. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim. Deus mudou o estado do Jó. O fim do estado de Jó foi melhor que o primeiro. Ele teve tudo em dobro, tudo novo. A única coisa que ele continuou foi com a esposa. Foi com ela. O resto tudo Deus deu diferente. E os amigos teve que botar a mão na cabeça, orar para Deus não matar, para Deus não pesar a mão, para Deus não punir. O estado de Jó foi melhor que o primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ela criou forma e se encheu de vida e de seres viventes, e Deus colocou tudo ali na terra e criou Adão e Eva. Não era mais sem forma e não era mais vazia. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. São essas minhas palavras. Espero que tu compreenda e entenda. Hoje nada é favorável, nada ajuda, nada empurra, só atrapalha. Fica tranquilo, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Faz-me, Senhor, conhecer o meu fim. Apenas creia, apenas acredite, apenas entenda que o fim das coisas é melhor do que o seu início, do que o seu princípio. Essas são as minhas palavras. Espero que você compreenda e entenda e receba essas humildes palavras diante de Deus. Fica com o Senhor Jesus. Amém.